Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan Antunes e este é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luaure. Eu gostaria de falar com vocês hoje brevemente sobre o projeto de lei 1220 de 2015 que foi recentemente aprovado na Câmara Federal e que procura trazer uma nova regulamentação para os contratos de compromisso, para a rescisão, na realidade, dos contratos de compromisso de compra e venda de imóvel. Então, segundo o projeto recém-aprovado, quando o contrato for um contrato comum, a, a multa exigida, né, retida pela construtora, ela deve se limitar a 25% do valor pago pelo compromissário comprador, né, e que a devolução deve se dar em até 180 dias a partir da notificação da rescisão do contrato. E que naqueles contratos em que houver afetação do patrimônio imobiliário para uma determinada incorporação, o que especifica aquele patrimônio para aquele empreendimento, que então essa multa pode legitimamente ser elevada no contrato até 50% e que a devolução ela deve ocorrer em até 180 dias após a obtenção do habite dessa incorporação. O que se diz é que isso gera uma maior segurança para os consumidores em geral e tudo mais, e que é algo positivo, que deve reduzir os custos de transação desse tipo de contrato e tudo mais, reduzir a insegurança jurídica e tudo mais. Na minha opinião, isso é assim, absolutamente equivocado e completamente fora do nosso modelo constitucional, né? Não custa lembrar que o que vinha acontecendo na realidade é que as construtoras vinham inserindo aí como cláusula contratual multa, cláusula penal, no caso de rescisão imotivada por iniciativa do compromissário comprador, de até 85% dos valores pagos, o que é evidentemente absurdo, né? E veja, o ordenamento jurídico não previa um limite máximo para percentual para essas multas. O que vinha acontecendo era a aplicação da legislação que a gente tem de declaração de nulidade das cláusulas que se mostrarem absurdas. Então, parece-me que a gente precisa lembrar que na nossa matriz constitucional a determinação é de defesa do consumidor. Isso está lá no artigo 5º como garantia fundamental, é dever do Estado promover a defesa do consumidor. E a defesa da figura do consumidor também é princípio da ordem econômica, segundo o artigo 170 da própria Constituição Federal. E não custa lembrar que o Código de Defesa do Consumidor também prevê que é direito básico do consumidor, está lá no artigo 6º, a revisão de cláusulas que se mostrem, a modificação de cláusulas que se mostrem que estabeleçam prestações excessivamente desproporcionais. Então, o que o judiciário vinha fazendo de maneira correta era reduzir o valor da multa quando a multa se mostrava era uma multa excessivamente desproporcional no caso concreto. Isso vem variando, segundo a jurisprudência do STJ, entre 10% e 25% do valor pago corrigido pelo cliente, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Lembrando que a construtora vai ter de volta o imóvel para poder comercializar de novo, né? E dizer, mas existe uma redução de insegurança para os demais consumidores. Ora, o Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária de todo mundo que estiver envolvido na cadeia de fornecimento do produto ou do serviço, conforme a gente vai considerar isso aí. Então, me parece que, na realidade, o que a gente tem é uma nova legislação que atende exclusivamente o interesse de determinadas construtoras e que é vendida como se fosse o melhor interesse do consumidor. Quer dizer, não custa a gente lembrar que, na realidade, a crise imobiliária que a gente tem é uma crise que é gestada por uma falta de planejamento, inclusive irresponsável, de quem vem atuando nesse setor. Eu posso falar de Londrina, que é onde eu moro, por exemplo, tem uma parcela da cidade que era pasto, uma parcela grande da cidade, que vira um grande bairro de alto padrão,
com um prédio em cima do outro, mas assim, muito, muito, muito apartamento, mesmo para o tamanho da cidade. É absolutamente previsível que as pessoas que vão morar nesses apartamentos precisam sair de outros lugares e que isso deve refletir de alguma forma no mercado. Se o agente econômico que detém grande poder econômico não leva isso em conta, parece-me que é absolutamente leviano que o poder legislativo vá tentar defender o interesse desse agente econômico que agiu de maneira irresponsável, prejudicando assim o interesse do consumidor, que tem raiz constitucional e raiz no Código de Defesa do Consumidor. Não custa lembrar também que a elaboração do Código de Defesa do Consumidor é determinação constante do próprio ato das disposições constitucionais transitórias. Então, acredito que esse é um tema interessante, que merece ainda bastante reflexão e merece acompanhamento de perto por parte da nossa sociedade, porque é do nosso mais alto interesse. É sempre um prazer poder conversar com vocês, espero a participação de todos. Eu sei que é um tema bastante polêmico, é um tema sobre o qual todos nós ainda precisamos nos aprofundar bastante, inclusive eu também, logicamente. Então agradeço desde logo a participação e as manifestações aí de todo mundo que puder aparecer por aí. Um grande abraço a todos, boa noite, que agora é a noite aqui. Estou gravando aqui da Universidade Positivo, onde eu acabo de dar aula. Abração, até mais, gente.